Que Deus abençoe todos vocês. Hoje vindo com essa série número 6, sendo que nessa série eu vou destacar aqui duas partes. Vou falar a primeira hoje, porque eu quero falar de um assunto aqui muito importante. E aí eu quero começar já em Gênesis 13, onde Abraão volta a descer para o Egito. Então diz assim, subiu pois Abraão do Egito para o sul, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele a Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e ouro, e fez a sua jornada no sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora Aria tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, gado e tenda. Bem, vou parar aqui. Observa que quando Abraão saiu da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, ele saiu só com alguns bens, porque saiu também até com Ló. E agora aqui está dizendo que ele já está riquíssimo, tem gados, prata e ouro. E a Ló só tem só gado, né? E alguns bens, mas não tem nem prata nem ouro. Aí lá no versículo 7 diz assim, houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Olha só, não está toda a terra diante de ti? Aí disse, escolhe ou para a esquerda, e eu irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes que o Senhor houvera destruído a Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Bem, vou parar aqui. Observa que Ló, quando saiu com Abraão da casa dos pais dele também, Ló também não tinha nada. E agora você vê um Ló que tem, né? Só que nesse período Ló começou também a prosperar, porque como Deus era com Abraão, Ló começou a prosperar e passou a ter algumas conquistas. Então ele conseguiu alguns gado e alguns bens, mas não ficou rico igual Abraão. Abraão ele ficou riquíssimo, e então ele tinha gados, tinha prata, tinha ouro. Só que começou a ter contenda. Você sabe, uma casa dividida não subsiste, até Jesus fala sobre isso. Então Abraão achou melhor, né, ter uma separação, e deu uma condição para ele, olha, tá aí, a terra é grande e você escolhe, né? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então Ló, olhando, viu que a terra do Jordão
era bem aplanada, bonita, né? Aquela parte sul. Então ele preferiu escolher essa parte. E aí se separou de Abraão. O que eu quero dizer com isso aqui? Você vê que por que Ló não se separou antes, quando não tinha nada? Tem gente que é assim. No exemplo, vou dar um exemplo. Tem gente que às vezes, quando ela vem para a Igreja Universal, né, ela vem toda destruída, sem nada, como todos nós, viemos cheio de problema, tá? E às vezes tem gente na Igreja Universal que ela chega um período que ela fala assim: mas o meu ministério aqui acaba, né, termina aqui o meu ministério e vou buscar o meu próprio ministério, né? Mas antes, essa pessoa dizia: olha, poxa, eu amo essa igreja, poxa, sabe, eu amo fazer a obra nela, gosto de ganhar alma, gosto de falar do Senhor nela, gosto de cuidar das pessoas, tal. E no exemplo, eu estou 42 anos na Universal, 42 anos. Eu nunca saí da Universal, nunca saí da Universal. Todos nós encontramos problema. Em todo lugar tem problema. Tem gente que é chata. Tem gente, olha, só Deus, tem gente que é chata. É chata pra caramba. É insuportável às vezes. Mas aí entra quem? O papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo. Então eu conheço pessoas que chegou na igreja e cheio de doença, sarnento, na miséria, ameaçado de morte, destruído e tal. E quando começou a ter a vida mudada, melhorada, tudo, chegou lá na frente e falou: olha, o meu ministério não é aqui, Deus falou comigo que eu tenho outro, assim como Ló. Quando Ló não tinha nada, ficava perto de Abraão, né? Mas quando se viu bem, né, até na escolha, tu vê que até na escolha, Abraão deixou ele escolher, porque quem tinha que escolher ali, na verdade, era Abraão. Abraão que tinha que escolher, mas ele não escolheu, escolheu a melhor parte. Só que Deus estava com Abraão. Deus estava com Abraão. Então, tem gente que às vezes ela é ingrata. Ela é ingrata. A minha primeira igreja foi a Universal. Cheguei com 20 anos de idade. Hoje eu estou com 60 anos. Mas nunca pensei em sair. Já aconteceu coisas e mais coisas, mas nunca pensei em sair, trocar de igreja. Tem certos líderes, às vezes troca de igreja. Basta passar um pequeno probleminha, já quer trocar de igreja, quer abrir uma igreja para ele, quer abrir um lugar para ele, quer fazer isso, meu ministério acabou aqui, eu vou, tá entendendo? Tem gente que é assim, mas eu nunca fiz isso. Como Abraão também. Vê que Deus, quando apareceu com Abraão continuou ali, ó, no caminho. Então, sempre tem aquelas pessoas que elas são ingratas com Deus. Aqui Ló, ele foi ingrata com Deus. Deus podia muito bem chegar para Abraão: não leva Ló não. Deus podia ter feito isso, porque a bênção era para Abraão. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: por que Ló se separou de Abraão? Por quê? Porque Deus não escolheu Ló. Deus não escolheu Ló, mas escolheu Abraão. Então Deus estava dando a entender o seguinte: ó, deixa Ló escolher o que ele escolher, não tem problema não. Desde que não tenha problema, desde que não traga confusão, desde que não venha dividir, desde que não venha atrapalhar os planos que eu tenho para você. Então Abraão deixou ele bem à vontade, bem à vontade. E aí foi o que aconteceu. Ele escolheu o Jordão, a Campina do Jordão, que é frutífero, próspero e muito mais. E Abraão ficou ali na dele e com Deus. Então, essa separação, o que eu vejo aqui é o seguinte: Ló só se separou porque Deus não estava com ele, mas estava com Abraão, e Abraão aceitou. Então, assim tem que ser você. Quando você estiver passando por alguma situação, lembra que Deus escolheu você, mas não escolheu a Ló. Tá bom? Amanhã eu volto mais falando sobre isso. Muito interessante isso. Mas troca de igreja não. Continua firme, porque Deus escolheu por você. Tá bom? Um forte abraço.